Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início aos estudos desta matéria estupenda que cuida dos direitos humanos. Nesta aula, com o tema Posicionamento hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. No direito internacional, não existe uma hierarquia entre as normas. Todas elas são absolutamente iguais. Assim, o Pacto de São José da Costa Rica tem o mesmo valor jurídico da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que não é mais ou menos importante que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é juridicamente igual à Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, que está no mesmo patamar de direito que o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que não é mais ou menos importante que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em apertada síntese, no direito internacional, temos o princípio da horizontalidade das normas. Repito que não há uma norma que possa ser considerada mais importante do que outra. No entanto, no direito interno, existe uma hierarquia entre as normas. Para isso, vamos utilizar como base a pirâmide hierárquico-normativa escalonada de Hans Kelsen e também o artigo 59 da Constituição Federal. Não vamos nos preocupar em utilizar o artigo 59 da Constituição Federal na íntegra, mas apenas nos pontos que nos interessam. No topo da pirâmide está a Constituição Federal, como a norma mais importante do cenário de direito brasileiro. Mais ou menos no meio da pirâmide estão as leis ordinárias. Na base estão as resoluções. A pergunta que precisa ser feita e respondida é a seguinte: os tratados internacionais, para terem validade, vigência e obrigatoriedade no direito brasileiro, deverão ser incorporados. E uma vez incorporados, qual é o seu posicionamento hierárquico? Como regra, o posicionamento hierárquico dos tratados incorporados no ordenamento jurídico brasileiro é de lei ordinária. De onde surgiu tal posicionamento? Pois ele não se encontra como norma na Constituição Federal, nem mesmo em regra infraconstitucional. Mas é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em 1977, no julgamento do recurso extraordinário 80.004 de Sergipe. Lá, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que os tratados internacionais são equivalentes às leis ordinárias. E aqui encontramos um problema relacionado à revogação tácita das normas. Pensemos o seguinte: se o tratado internacional é equivalente à lei ordinária, significa afirmar que, uma vez incorporado um tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro, se ele cuidar do mesmo assunto de uma lei ordinária anterior de forma idêntica ou contrária, ele prevalecerá e a lei ordinária deverá ser revogada. O inverso também é verdadeiro. Se surgir uma nova lei ordinária no cenário de direito brasileiro e ela cuidar do mesmo assunto de um tratado internacional de forma idêntica ou contrária, a lei ordinária vai prevalecer
e o tratado internacional perderá sua eficácia no cenário de direito brasileiro, o que é equivalente a uma revogação. É claro que, quando isso acontecer, o Brasil deve denunciar o tratado no cenário das relações exteriores. Mas, normalmente, o Brasil não o faz e acaba por receber sanções internacionais por descumprimento das cláusulas convencionais. Quando há uma controvérsia dessa natureza, é o instante em que os ministros do tribunal devem se pronunciar. O Supremo deve efetivamente trazer um posicionamento. No entanto, até hoje, o Supremo não mudou a sua orientação. Os tratados internacionais, como regra geral, são equivalentes às leis ordinárias. Assim sendo, o legislador constitucional originário de 1988, com a finalidade de mudar essa situação, em razão da inércia dos ministros do Supremo, decidiram criar o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, para proteger os tratados internacionais de direitos humanos. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece que os tratados internacionais de direitos humanos têm a sua relevância no nosso ordenamento, pois os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Ora, quais tratados internacionais, uma vez incorporados, se tornam direitos fundamentais? Os tratados internacionais de direitos humanos, que, como direitos fundamentais, são cláusulas pétreas e não podem perder a eficácia por lei ordinária e nem mesmo por emenda constitucional. O seu valor jurídico está acima das leis ordinárias. No entanto, o seu quórum para aprovação é o mesmo das leis ordinárias. Mais uma vez, surgiu uma controvérsia. Qual é o valor jurídico dos tratados internacionais de direitos humanos que obedecem ao disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal? Em 1988, ninguém sabia. E a situação só fez piorar em 1992, quando foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi promulgado o Decreto 678 de 1992. E no artigo 7º, parágrafo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, existe a proibição da prisão civil, com apenas uma exceção. É possível a prisão do devedor inexcusável de alimentos. Ora, Malheiro, mas a Constituição Federal não é diferente. Também proíbe a prisão civil no artigo 5º, inciso 67. É verdade. No entanto, a Carta Suprema Brasileira, no dispositivo retromencionado, apresenta não uma, mas duas exceções. É possível a prisão do devedor inexcusável de alimentos e também do depositário infiel. Ora, surgiu mais uma controvérsia no cenário de direito brasileiro, pois a partir de 1992, em relação ao depositário infiel, cada magistrado decidia de uma maneira diferente. Havia magistrado que decidia pela prisão do depositário infiel. Afinal, a Constituição Federal autoriza. Outro magistrado
decidia que o depositário infiel não deveria ser preso, pois o Pacto de São José da Costa Rica não estabelece exceção nesse sentido e, portanto, proíbe. E jamais seria incorporado ao cenário de direito brasileiro um tratado inconstitucional. A insegurança jurídica estava plantada. E quando há uma controvérsia dessa natureza, é o instante em que os ministros do Supremo Tribunal Federal deverão se pronunciar. Mas eles se mantiveram no mais absoluto silêncio e inércia. Até que, em 2008, em julho, o ministro Celso de Mello decidiu o habeas corpus 87585 de Tocantins. E trouxe uma inovação no sentido de que o Pacto de São José da Costa Rica e todos os tratados internacionais de direitos humanos que obedecerem ao disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, têm valor constitucional. No entanto, estudamos direito há bastante tempo, não é verdade? E sabemos que a decisão de um só ministro não é suficiente para orientar toda a jurisprudência brasileira. É indispensável o posicionamento do Pleno. Pois bem, o Pleno se reuniu em dezembro de 2008 e julgou o recurso extraordinário 466343, dígito 1 de São Paulo, e estabeleceu que os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, o que inclui o Pacto de São José da Costa Rica, tem o valor de norma supralegal, o que significa dizer que a posição isolada do ministro não prevalece mais. E o que é uma norma supralegal? É aquela que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, mas logo abaixo da Constituição Federal. É mais importante que as leis complementares, mas, insisto, abaixo da Constituição Federal. Ora, então, lanço a pergunta: hoje, o depositário infiel será preso? Não. E por que não, se a Constituição Federal está acima do Pacto de São José da Costa Rica, que foi considerado uma norma supralegal? A resposta é bastante simples. Sempre que houver um conflito aparente, uma controvérsia entre normas de direitos humanos, deverá prevalecer a norma mais benéfica, de acordo com o princípio pro homine. E quem define qual é a norma mais benéfica? O Poder Judiciário. Para consolidar esse entendimento, em dezembro de 2009, foi elaborada a súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. No entanto, não paramos por aí. Precisamos caminhar mais um pouco. Porque alguns anos antes, em dezembro de 2004, foi criada a Emenda Constitucional número 45, que trouxe consigo a reforma do Poder Judiciário e criou o parágrafo 3º para o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que os tratados internacionais de direitos humanos, que forem aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, serão equivalentes às emendas constitucionais. Mas isso significa que o artigo 5º, parágrafo 3º, revogou o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º? Não. Caso contrário, não seria necessário que 4 anos depois o Pleno se reunisse. Ocorre que, atualmente, o legislador,
ao deparar com um tratado internacional de direitos humanos, vai tentar alcançar o quórum qualificado, 3/5, 2 turnos, 2 casas do Congresso Nacional. Se não conseguir, poderá incorporar o Tratado Internacional de Direitos Humanos com o quórum de lei ordinária, do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. No entanto, nesse caso, ele será equivalente a uma norma supralegal. Também é importante dizer que, no que diz respeito aos tratados internacionais de direitos humanos, há uma diferença importante entre eles. Como nós sabemos, os tratados internacionais podem ser denunciados. Essa é a regra geral dos tratados, que também se aplica aos tratados internacionais de direitos humanos que obedecem ao disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. No entanto, os tratados internacionais de direitos humanos que obedecerem ao disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal não poderão ser denunciados. Isso porque, ao contrário dos tratados internacionais de direitos humanos que obedecem ao disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, que são somente materialmente constitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos que obedecem ao disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal são material e formalmente constitucionais. Material, porque cuida de matéria da Constituição, e formalmente, porque detém a mesma forma da Carta Suprema Brasileira. Mas, e então? Se o Brasil assinar e ratificar um tratado internacional de direitos humanos que obedecer o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, o Brasil ficará preso às cláusulas desse tratado para o resto da sua existência? Não. Basta assinar e ratificar um tratado internacional de direitos humanos mais benéfico, hipótese em que ele vai prevalecer de acordo com o princípio pro homine. Também é importante mencionar, para terminar a aula, que, como regra geral, os tratados internacionais são equivalentes às leis ordinárias. Se o tratado internacional cuidar de direitos humanos e obedecer o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele será equivalente a uma norma supralegal. Se o tratado cuidar de direitos humanos e obedecer o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele será equivalente a uma emenda constitucional. E aí, gostou da aula? Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O meu nome é Emerson Malheiro e a minha missão é ajudar você a aprender direitos humanos.